Salve, salve! Vídeo de pós-jogo de 4 para o Botafogo, 2 para o Fluminense. Na tarde desse domingo, no Maracanã, pela 11ª, a última rodada da Taça Guanabara, o Campeonato Carioca. E o Fluminense termina a fase de classificação na 4ª colocação e vai enfrentar o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. Nós, tricolores que imaginávamos, esperávamos enfrentar o Nova Iguaçu na semifinal, vamos enfrentar o Flamengo. Medo do Flamengo? Não. Medo do próprio Fluminense. Antes da gente falar um pouco sobre esse jogo de hoje, se inscreve aí no canal, dá essa fortalecida, ajuda o nosso canal a continuar crescendo. Clica aqui embaixo no botão de se inscrever e dá essa fortalecida. Beleza? E também deixa o like no vídeo e ativa as notificações para que você esteja por dentro de tudo que rolar aqui no canal Futebol. Beleza? Feito esse protocolo, muito legal, muito bacana, muito importante para a autoestima do torcedor tricolor ganhar da LDU, vencer uma disputa de título contra a LDU, que é historicamente um adversário que é problemático para nós tricolores. Mas o Fluminense, a verdade é que o Fluminense não entrou em campo ainda, não mostrou ainda um bom futebol em nenhum dos jogos disputados, nem contra os grandes, nem nos jogos contra a LDU, mesmo no jogo do título, e nem contra os pequenos. Muita gente vai lembrar do jogo contra o Bangu, naquela vitória de 4-1, onde o Fluminense saiu atrás e precisou ir buscar. Foi a estreia do time titular naquela ocasião, no ano. Mas, gente, é muito difícil usar esse jogo contra o Bangu como qualquer parâmetro, como qualquer régua. Porque o Bangu ele foi o penúltimo colocado no Campeonato Carioca e só não foi pior do que o Audax, que somou um total de 0 pontos no Campeonato Carioca. Quem ficou logo acima do Audax foi o Bangu. Então, eu não vou considerar esse jogo contra o Bangu um bom jogo do Fluminense. O Fluminense perdeu 2 clássicos, empatou 1 nesse Campeonato Carioca, e esse jogo onde o Fluminense empatou contra o Vasco foi um jogo onde o Vasco esteve muito melhor. No clássico contra o Flamengo, que vai ser o nosso adversário nessa semifinal, o Flamengo esteve muitíssimo melhor. E no jogo de hoje contra o Botafogo, foi um jogo onde o Botafogo esteve muito, muito, muito melhor. O Fluminense conseguiu 2 gols, honestamente não sei dizer como, porque o Fluminense não criou oportunidades suficientes que pudessem ser contabilizados 2 gols. O gol do Lelê no primeiro tempo e o gol de pênalti do John Kennedy no segundo, com aquela cavadinha monstruosa, fria, geladíssimo, mas foi num momento de reação do Fluminense, mas que de longe não foi o espelho real do jogo, esse 4-2. É um jogo onde todo o sistema defensivo do Fluminense nada acertou. Antônio Carlos fazendo um jogo terrível, tenebroso. O Felipe Alves, por mais que não tenha falhado em nenhum dos gols, é um goleiro onde se mostrou inseguro o tempo todo. Você vê um Felipe Alves, um goleiro pesadíssimo, com pouquíssimo tempo de reação, chegando sempre atrasado nas bolas. E até nas jogadas onde ele é conhecido por ser um goleiro bom com os pés, ele causando um frio na espinha na torcida ali, cada bola que ia recuada para ele. E foi um jogo onde causou uma irritação muito grande, muito grande. E onde a gente vê um Fluminense que entrou em campo como proposta de jogo. Eu até olhei para a escalação e eu consegui ver algo positivo ali, muito mais pelos jogadores escalados do que pela formação que o professor Fernando Diniz, estampado na thumb desse vídeo como professor Pardal, ele fez de fato muitas, incontáveis, e ultrapassou a cota de pardalices no jogo de hoje, onde
Eu tô realmente pausando aqui algumas falas para não cometer nenhuma fala que vai me gerar um problema futuro, porque a vontade de falar algumas coisas muito acima do tom é muito grande, porque e de fato agora como um canal e pouco a pouco alcançando relevância, a gente precisa ponderar muito bem o que a gente vai falar para não gerar uma coisa ruim futuramente. Mas foi um jogo onde foi tudo errado, tudo errado. O sistema defensivo todo errado, a dupla de zaga Marlon mal, Antônio Carlos pior ainda, Alexander adaptado na lateral esquerda, ele já fez essa função algumas vezes, em 2022 principalmente, mas não é a dele. E na lateral direito o Guga, também mal. O meio campo que a gente não entendeu por que entrou o Lima ali, teoricamente, como primeiro volante, alternando essa volância inicial, essa saída de bola com o Renato Augusto. E o Terãs, que dos 11 em campo foi o menos pior, mas que também mal. Davi Terãs, ele não encontrou ainda a posição dele em campo, né, nesse time do Fluminense. Ele é meia, ele é ponta, é meio atacante. Qual é a do Davi Terãs? E na frente, Douglas Costa, Lelê, que por mais que tenha feito um gol importante, que iniciou uma reação do Fluminense, e um John Kennedy que também não começou, fez o gol de pênalti hoje, um bonito gol de pênalti, mas que também não disse ainda se o ano dele de fato começou ou não. Veio de uma seleção brasileira que não se classificou para um pré-olímpico, mas veio de uma expulsão também no título contra a LDU. Mas é angustiante também ver como uma camada considerável da torcida ainda consegue passar um pano bem passado, sabe, para atuações tenebrosas, para até a atuação do próprio Fernando Diniz no comando do time. Aterrorizante que o Fernando Diniz fez hoje no time do Fluminense. Tendo jogador no banco para usar a posição, tem garoto da base para utilizar, e ele ele opta por fazer adaptações, por vestiariocracia, e as oportunidades para os garotos de Xerém não são dadas, sabe? Na lateral esquerda tinha o Rafael Monteiro disponível. Para que adaptar o Alexander? Para quê? Qual é a necessidade? O Manuel, ele voltou, o Manuel até passou pertinho de mim, lá no setor sul, na hora que foi aquecer. Você vê que o Manuel está bem pesado, ele ainda não está jogando depois que voltou da suspensão do doping. Mas por que não ainda dá uma oportunidade para o Manuel voltar? Como é que o Manuel volta? Por que o Antônio Carlos se credencia e o Marlon também se credencia a estar na frente do Manuel? Felipe Andrade, principalmente. Cadê o Felipe Andrade nesse time? Um time reserva, um time misto que seja. Cadê o Felipe Andrade, que não joga para fazer a zaga com o Marlon? E aí ele precisa voltar, o Fernando Diniz precisa jogar com o André na zaga. André, que acabou sendo expulso, corretamente expulso hoje. E quase todo jogo grande tem jogador do Fluminense expulso. Já é o segundo jogo consecutivo. Cadê o controle emocional, a administração de campo? Cadê um time tão experiente como é? Ok, o John Kennedy é o garoto que foi expulso na quinta-feira. Hoje o André também, jovem, expulso. Mas cadê a malícia desses caras para administrar a ação deles em campo? Tomar amarelo, tomar vermelho? Cadê? Douglas Costa foi substituído ainda no primeiro tempo, dando lugar para o John Arias, que também, por mais que ele tenha também sido um dos menos ruins em campo hoje, o John Arias é um que tem crédito. O John Arias é um jogador, sim, que
que está com crédito para jogar um jogo, 2 jogos, 3 jogos mal. O Cano começou o ano muito mal, tem relacionado, foi hoje para ser poupado, o Ganso também, o Keno. Cadê a gente questionando a titularidade do Keno? Não jogou hoje, ok, não participou desse vexame do Fluminense hoje, esses caras. Mas muita coisa precisa ser revista pensando na continuidade da temporada. Como eu disse no início do vídeo, eu não estou com medo de enfrentar o Flamengo na semifinal. Eu estou com medo do que o próprio Fluminense pode proporcionar nessa semifinal contra o Flamengo. Na outra semifinal tem Vasco e Nova Iguaçu. O Vasco e Nova Iguaçu. O Vasco, que pouquíssimo fez de bom nesse Campeonato Carioca, ele está com o pé na final. Pode ser surpreendido pelo bom Nova Iguaçu? Pode, como o Fluminense também poderia ser surpreendido pelo bom time do Nova Iguaçu. Mas é isso. O que vai ser do Fluminense no restante dessa temporada 2024 para o Campeonato Brasileiro, na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, no Maracanã? A gente não sabe ainda quais serão os adversários na Libertadores. Mas o que a gente vai esperar desse time do Fluminense na Libertadores? O Fluminense ainda não entrou em campo, de fato, no ano de 2024. Ganhou o título, legal, beleza, obrigado e parabéns para vocês, mas a torcida precisa cobrar um pouco mais ao invés de ficar com oba-oba de comemoração. Precisa haver uma cobrança maior sobre esse time, esse elenco, sobre o nosso técnico, com algumas invencionices completamente descabidas do Fernando Diniz, não só no jogo de hoje, mas ao longo do Campeonato Carioca, com adaptações, com improvisações, enfim, preciso controlar um pouquinho o vocabulário, mas descabidas, sendo bem ponderado, mas que muita coisa precisa ser revista para que o Fluminense não faça um papelão na Libertadores, não faça um papelão no Campeonato Brasileiro e não tenha uma eliminação precoce na Copa do Brasil, que já vai entrar nas fases mais agudas. Mas esse 4-2 para o Botafogo hoje fala muito mais sobre o Fluminense do que os rivais que a gente enfrentou, os grandes rivais que a gente enfrentou ao longo desse ano. Flamengo, Botafogo, Vasco e os 2 jogos contra a LDU. Em todos esses jogos, exceto o jogo de quinta-feira contra a LDU, o Fluminense foi inteiramente dominado contra todos os adversários. E só venceu a LDU nesses 2-0 de quinta-feira porque a LDU jogou inteiramente atrás, se defendeu o quanto pôde, resistiu o quanto pôde, conseguiu virar o primeiro tempo no 0-0 e sofreu os 2 gols que nos deu o título da metade do segundo tempo para frente, diga-se de passagem. É isso. Vamos ver o primeiro jogo grande que o Fluminense vai vencer esse ano contra um time brasileiro. Ainda não aconteceu. Hoje já é dia 2 de março. O Fluminense enfrentou os 3 rivais e não venceu nenhum deles. São 11 jogos, 11 clássicos que o Fluminense não vence. 11 clássicos que o Fluminense não vence. O último jogo que o Fluminense venceu contra um grande rival foi os 4-1 da decisão do Campeonato Carioca do ano passado. Já vai fazer um ano, gente. A gente precisa muito acordar e cobrar. Cobrar de uma maneira bem incisiva, para que a gente não sofra esse ano. É isso, gente. Próximo final de semana tem Fla-Flu, primeiro mando do Fluminense, para definirmos quem vai para a final do Carioca. É isso. Se inscreve no canal, dá essa fortalecida, ajuda o nosso canal aí a continuar crescendo. Deixa o like, inscreva-se e... Já pedi a sua inscrição, mas enfim, dane-se. E ative as notificações. Tô desnorteado ainda, faz parte. Saudações tricolores, rapaziada.